E agora são 1h26 da madrugada. Essa é a live da madrugada de Sete Além, em comemoração a 90 mil inscritos. Esse relato se chama Sete Além no Hospital Nipo-Brasileiro. Se eu estiver lendo o relato e você for a pessoa que escreveu, qualquer um desses, pode ir, você se sentir à vontade, identifique-se aqui no chat, fala, pô, tá lendo meu relato, não tem problema, tá? Boa tarde, Luciano. Esse aqui foi mandado pela Roberta. Boa tarde, Luciano. Estava ouvindo os relatos de Sete Além e decidi escrever para contar uma experiência que eu tive quando eu era criança junto com a minha prima. Meu avô estava internado no Hospital Nipo-Brasileiro, que fica na zona de São Paulo, no bairro do Parque Novo Mundo. Crianças menores de 12 anos não podiam entrar no quarto para fazer visita. Então eu e a minha prima, que na época tínhamos 11 anos, isso foi em 98, ficamos na recepção do hospital. Como toda criança, não conseguimos ficar quietas por muito tempo e fomos para o pátio do hospital brincar, xeretar. O pátio era um pátio normal, aberto, tranquilo. Um pátio seguro, porque não era na rua, era um pátio interno. Ou seja, não tinha nada que podia dar errado, não é verdade? Será? Começamos a caminhar. Eu falei que esse relato é curto e simples. Começamos a caminhar no pátio. Inesperadamente, para nós crianças aquilo foi um absurdo. Uma neblina começou a subir do chão e nos cercou. E de repente, olhamos dos lados e havia árvores. E olhamos para frente e vimos lápides, muitas lápides. Não fazia sentido numa construção urbana, conhecida até pela gente, do nada brotarem árvores, lápides e uma neblina. Começamos a chorar e procuramos o caminho de volta, mas aquilo era enorme. Ficamos andando numa floresta cercada de neblina e semeada de lápides de cemitério. E um lugar extenso, grande. Eu tive certeza de que eu não veria mais a minha família. Minha prima e eu ficamos paralisadas de medo. Até que começamos a correr para trás do caminho de volta. Ao corrermos para o caminho de volta, inesperadamente, demos de cara com a porta do hospital. Quando nos viramos para trás, não tinha nada daquilo. Nós entramos, pegamos fichas telefônicas e ligamos para as nossas famílias para contar o absurdo que tinha acontecido e claramente eles nos xingaram por estarmos visitando o nosso avô e em vez de ficar quieta na recepção, ficamos causando. Isso ocorreu há tantos anos, mas ainda assim, eu e a minha prima, que somos adultas hoje, temos lembranças nítidas disso. E a gente conta para todo mundo em detalhes, para quem quiser ouvir. Eu nunca entendi o que aconteceu, até que eu encontrei os seus relatos. E eu agora tenho uma pista de que talvez eu pisei em Sete Além. E fiz uma visita bem rápida lá e não quero mais fazer. Um abraço. Invadi a frequência para te pedir um favorzinho de chocolate. Não se esqueça de curtir esse relato, se inscrever no nosso podcast, se inscrever também no nosso canal de YouTube e seguir a gente nas redes sociais. @oficial 7 Além. Continue agora com o relato. Obrigadinha de morango. Assombrada. Assombrada, tá certinho, é isso aí. Para a informação de vocês, agora é 15 para as 2 da manhã. E essa é a live da madrugada de Sete Além. Sete Além a gente trouxe o horror de volta. Relato número 11 se chama Assombrada. Esse relato, eu tive a impressão de já ter contado ele, mas eu não contei não. Olá, Luciano, sou de São Paulo e desde criança eu vivi algumas experiências estranhas, inexplicáveis. Ó, minha voz.
Me desculpem. Vou contar como tudo começou. Eu estava na casa da minha avó, já falecida, avó paterna, junto com as minhas primas. Vários dos meus tios também haviam falecido naquela casa. Naquela tarde, resolvemos brincar de algo assustador, uma espécie de brincadeira do lápis. Inventamos. Usamos um papel com alfabeto, um lápis e um copo. Bem no estilo tabuleiro Ouija. Acho que tiramos essa ideia de algum filme de terror. Tínhamos todas a idade muito jovem, pré-adolescente ou adolescente, e como parte da brincadeira, eu peguei um pequeno copo de porcelana da minha mãe para servir como ponteiro. Enquanto estávamos na brincadeira, minha tia apareceu. Nos pegou no flagra fazendo aquela brincadeira e brigou com a gente. Fui guardar o copo e, ao olhar dentro dele, olhou assim no copo, eu vi uma bolha de ar dentro da porcelana. Achei estranho, inexplicável. Eu ignorei e guardei o copo no armário. No dia seguinte, espere um pouco. Eu vi que o Guilherme falou para água com gengibre. Eu vivo com água com gengibre, meu amigo. Não adianta. Eu gosto da minha voz, é meu ganha-pão, mas ela também tem essa curta duração. Eu já estou lendo aqui, ela já vai ficando assim. Bom, vamos continuar, desculpem. Achei estranho, ignorei a bolha dentro do copo. No dia seguinte, durante a tarde, o copo explodiu dentro do armário. Foi assustador e inexplicável. Alguns meses depois, meu pai guardou uma máscara de bruxa que os meus tios usavam para assustar a gente na infância. Essa máscara ficou esquecida na nossa lavanderia. Em uma tarde, enquanto eu estava sozinho em casa, eu precisava de um martelo para consertar o meu beliche. Fui até a lavanderia e vi a máscara ali. Eu esbarrei na máscara. E quando eu esbarrei nela e toquei nela, eu ouvi uma voz chamando o meu nome e uma risada macabra. Eu saí correndo e fui direto para a casa da minha tia, que era vizinha nossa. Quando a minha prima abriu a porta, me perguntou por que eu estava tão pálida e tremendo. Eu contei o que tinha acontecido e quando a minha mãe chegou, levamos a máscara para a igreja. O pastor, assim que viu a máscara, disse que havia muita coisa ruim nela. Depois disso, por várias e assustadoras vezes, comecei a ver na minha casa a minha avó falecida. E ela sempre estava me olhando com um olhar de reprovação. Eu tinha medo, mas eu tive que me acostumar, pois foram várias vezes. Um tempo depois, eu estava na casa das minhas primas, decidimos jogar um jogo de terror no PlayStation 2, do meu tio. Era um jogo que eu não sei o nome, um jogo japonês em que o personagem entra numa mansão assombrada equipado com uma lanterna. Em um momento do jogo, estávamos lá passando medo, quando a luz da casa acabou. De repente, apagou tudo. Só que nós, meninas, estávamos sozinhas na casa e a gente gritou quando a luz apagou. Porém, sem energia nenhuma na casa, a TV se ligou sozinha. E quando a TV ligou sozinha, sem energia, nela começaram a aparecer letras da oração da Ave Maria, enquanto uma voz grossa no chiado orava a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. Nós ficamos apavoradas e saímos correndo. Isso deu medo.
Em outra ocasião, fomos brincar novamente na casa da minha avó, onde outra tia minha estava morando. Ela guardava um violão e a cadeira de rodas do meu falecido tio. Fomos lá no quarto, pegamos o violão e mexemos nas cordas dele. Quando a gente foi fazer outra coisa, naquele quarto mesmo, o violão começou a fazer barulho das cordas, mas não barulho de estralo, sim de tocar as cordas, aquele drum. Saímos de lá, morrendo de medo, e fechamos a porta. Assim que fechamos a porta, escutamos o barulho, olhamos por baixo e a cadeira de rodas do meu falecido tio estava circulando pelo quarto. Depois disso, eu passei a ter medo de dormir até mesmo com a luz acesa. Conforme os anos passaram, continuei tendo pesadelos frequentes com essa casa. Uma tarde, já adulta e grávida, voltei a morar com a minha avó materna. Estávamos assistindo a novela na sala quando o cachorro dela começou a latir para a cozinha. A gente se levantou para olhar por que ele estava latindo e vimos um vulto passando correndo e subindo as escadas para o quarto. Eu perguntei se a minha avó tinha visto também, ela falou que sim. Eu subi lá para ver e não tinha nada, nem ninguém. Naquela noite, eu acordei com um trovão bem forte. Acordei assustada por causa do trovão. Sentei na cama e fiquei respirando fundo, e quando deu o segundo trovão, eu vi algo agachado ao pé da minha cama. Um ser que parecia um sapo, branco, recolhendo as pernas, mas também era humano. E ele me olhava e sorria. Então, quando deu um terceiro trovão, que iluminou o quarto todo, aquela coisa estava com a cabeça apoiada nos braços, me observando como se estivesse apaixonada. Era uma sombra horrível, com olhos vermelhos e muito sorridente. Eu entrei em pânico, saí correndo do quarto gritando. E essas foram algumas das coisas assustadoras que eu passei na minha infância e adolescência. Mas algumas outras também ocorreram ao redor dessa casa assombrada, mas isso eu deixo para contar depois. E esse foi o relato 11 de 22 relatos que contaremos aqui na live da madrugada. O que vocês acharam, cidadãs e cidadãos de Sete Além?